Como podemos falar da vida, falar da morte, se não vivemos a vida com a intensidade que deveria e se tememos a morte? Como podemos discutir sobre a vida, discutir sobre a morte, se não aceitamos morrer? Se não aceitamos nem viver aquilo que realmente é importante, os testes a nos engrandecerem, os testes que irão explicar um pouco mais da morte. Exatamente por isso, não queremos saber sobre a morte, então não vivemos aquilo que devemos aprender. Como discutir sobre a vida, discutir sobre a morte, se a vida é complicada, se a morte é desconhecida? Não queremos descomplicar a vida, porque passaremos a conhecer a morte e isso dá medo. Mas dá medo enquanto não encontramos explicações na vida para a morte. Como viver com paz, com prazer, com felicidade, se tememos a morte? Como viver realmente se não queremos conhecer a morte, nem hoje, nem amanhã, nem nunca, embora saibamos que um dia teremos que enfrentar a Senhora de Negro? Não procuramos viver, procuramos passar por aqui. Passar por aqui, acreditando que quem vai morrer são os outros, acreditando intimamente que quem vai morrer são os outros, nunca nós, nunca pensamos em nós, sempre pensamos nos outros. Então vivemos superficialmente, na suposição de que a morte seja superficial, na tola ideia de que a morte seja superficial, então vivemos superficialmente, vivemos nas bordas da vida, vivemos dos prazeres fúteis, pequenos da vida, e não dos prazeres grandiosos, os prazeres das conquistas, os prazeres da verdade absoluta, os prazeres de estar aqui para melhorar. Porque se fizermos isso, estaremos cada vez mais tocando a morte, tocando essa possibilidade, vivenciando, sentindo-a. Sim, provável, mas não queremos. Desejamos passar por aqui e morrer tão insosamente como foi nossa vida, tão sem propósito como foi nossa existência, tão sem ensinamento como foi nossa passagem. E não vivemos, mas morremos. Morremos não insosamente como foi nossa existência, mas penosamente como não foi a nossa existência, como deveria ter sido de crescimento, porque se evoluímos aqui, a morte não é tão dolorosa, não é tão sofrida, não é tão sem respostas. E a morte traz respostas, traz explicações, mas se não nos preparamos para ela, vamos embora sem explicações, e essas explicações são cobradas de nós, por nós mesmos. Ou seja, aquela imagem no espelho, o verdadeiro demônio a aterrorizar, aquela imagem no espelho irá cobrar. Por que você não se perguntou isso? Por que você não se perguntou aquilo? Pelo menos perguntasse. Poderia não conseguir nenhuma resposta, mas pelo menos perguntasse. Teria demonstrado boa vontade em aprender, teria demonstrado sensatez em querer saber alguma coisa, mas não perguntou. Você não perguntou, você não se deu ao trabalho de se envolver em seu íntimo como deveria, se envolver nas sabedorias que poderia adquirir. Mesmo que não adquirisse, pelo menos tentasse, pelo menos procurasse
respostas. Então, discutir sobre a vida, discutir sobre a morte, é só para quem ama a vida de forma verdadeira. Discutir sobre a vida, sobre a morte, é para quem entende da vida, da sua vida, claro, da sua existência individual e não da existência do universo, de outras pessoas. Só pode responder perguntas sobre a morte estando encarnado aquele que desvendou-se, que se procurou nos meandros loucos desta existência, da sua existência, quem se procurou verdadeiramente, quem se atreveu a perguntar dos porquês desta existência. E aquele que teve respostas, pequenas e tolas que sejam, na opinião de cada um, pequenas e tolas que sejam, estes terão algo mais suave, terão algo a levar deste plano, terão algo a mostrar, algo a trazer na encarnação seguinte. Uma curiosidade, ao menos. Então, discutir sobre a vida e sobre a morte chega a ser um doutorado, chega a ser um aprendizado a ser compartilhado com outras pessoas. Se estas pessoas levarem a sério esse assunto também, claro, mas é um assunto a ser compartilhado, docemente compartilhado e não horrorosamente com o gosto amargo da morte. O assunto vida e morte é um assunto fabuloso, conquista. Embora dê receio a muitas pessoas, é um assunto que conquista, que traz prazer. Prazer porque tive a coragem de me indagar, tive a coragem de ir além dos parcos ensinamentos que tive no catecismo católico ou na igreja evangélica. A morte não é perdição, a morte não é desespero, a morte não é punição por nada. A morte é, para todos, a partida dessa encarnação, a ida para o lado de lá. Mas por que deixar ser simplesmente uma partida? O tomar o trem, não importa o destino. Temos que tomar esse trem, tomar esta viagem com ideia de alguma bagagem boa a levar, de uma bagagem positiva a mostrar e a trazer na vinda para cá, porque viremos com certeza mais vezes. Discutir a vida, discutir a morte, é o mesmo assunto, os dois lados de uma mesma moeda. Um exemplo seria, só que esta moeda é tão fina, que aos poucos será um mesmo assunto. Esta moeda será tão valorizada a cada vez que afina, as duas faces desta moeda irão se juntar cada vez mais, irão ser um assunto só, um aprendizado só, uma sabedoria só, uma verdade única que temos de compreender, de levar, de saborear. A morte acaba sendo um prazer, acaba sendo prazer. A morte, o desencarne neste plano, é ruim sempre, é triste, é doloroso. Mas a chegada lá, que é a morte ao que eu me refiro, a morte chegada lá é feliz, boa, faz bem ao corpo emocional, ao corpo espiritual e reconforta até o corpo físico que aqui está. A morte, passagem, a morte do corpo, carne, dói, mas é ressarcida a recompensa através da aceitação, do entendimento da verdade que em nós passa a existir cada vez que aceitamos, compreendemos, vivenciamos e não nos maltratamos, não nos enfraquecemos, não odiamos Deus ou
um possível responsável por isso, uma doença, uma outra pessoa. Temos que nos amar na vida e compreender-nos na morte, nos amarmos também, porque iremos partir, se tivermos um conhecimento bom, conhecimento gostoso, iremos partir felizes, iremos partir com a certeza de uma passagem produtiva, uma passagem de bons frutos. Discutir a vida, discutir a morte, só podemos fazer isso com nós mesmos. Outros jamais compreenderiam, jamais aceitariam, jamais dariam ouvidos a nós. Porque são conceitos absolutamente diferentes. Todos os conceitos de vida e de morte são diferentes a cada ser, a cada pessoa. Então, tenhamos nosso conceito de vida e de morte da melhor maneira possível, da maneira que nos agrada, da maneira que nos enriquece. Sejamos felizes na vida com essência, para sermos felizes no desencarne, quando lá chegarmos.